Deus nos leva até o limite para mostrar a necessidade de depender totalmente dele. Para darmos início, eu vou fazer aqui 2 leituras bíblicas para nossa edificação espiritual. Primeiro, Provérbios 3, versículo de 5 ao 6, e depois Salmos 62, versículos 5 e 7, que diz assim: Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a minha rocha que me salva. O limite do ser humano é onde o poder de Deus se revela. Vamos caminhar pela Bíblia e ver alguns exemplos. Jó perdeu tudo e chegou no seu limite, mas foi ali que ele conheceu Deus de uma forma profunda. Ele mesmo disse, Jó 42:5, Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento de Jó não o afastou de Deus, mas o levou a uma experiência mais íntima com ele. Ou seja, o sofrimento de Jó fez com que ele se aproximasse mais de Deus. Então, muitas das vezes, os nossos sofrimentos, as nossas lutas, tribulações, nos levam, nos aproximam mais do propósito de Deus. Porque aí é que nós vamos orar, é aí que nós vamos buscar a presença do Senhor. Porque muitas das vezes é necessário um sofrimento, uma perda, para que nós venhamos se voltar para Deus. Muitas das vezes o Senhor usa situações, pessoas, perdas, necessidades, para que Ele possa mostrar para nós que nós dependemos dEle. Então, se nós dependemos do Senhor, nós temos que elevar as nossas orações e as nossas petições a Ele. Ele nunca vai deixar nem o filho dele passar necessidade. Ele não vai deixar os seus filhos, nós, sofrermos além das nossas forças. Ele vai dar luta sim, Ele vai permitir, mas quando chegar num determinado limite, Ele vai entrar com providência, assim como Ele fez com Jó. Você pode até dizer assim, nossa, a história de Jó foi mesmo uma história, assim, muito sofrimento. Mas olhando assim, de fora, você fala que foi. Mas se você estivesse na pele de Jó, o que você faria? Perdeu tudo, perdeu os filhos. A esposa praticamente deixou de lado. Ainda falou que era para ele amaldiçoar o Deus dele. E ele ainda teve uma doença da pele, que era necessário ele se coçar com um pedaço de telha. Imagine aí na sua cabeça esse sofrimento. E eu acredito que não foi só um dia, foi vários dias que Jó passou nessa luta. Mas chegou um momento que Deus teve compaixão dele e disse, não, parou por aí, alto lá, vou dar vitória para o meu servo Jó. E Deus deu vitória para Jó, mas ele sofreu primeiro, ele passou pelo vale, pelo deserto, ele passou pela solidão, ele passou pelas perdas para ele poder ter tudo aquilo que Deus tinha proporcionado e já tinha escrito para ele. Então, nosso sofrimento é usado para que nós venhamos nos aproximar de Deus, para que venhamos buscar ao Senhor, voltar-se para Ele e não se rebelar. Porque tem pessoas que, às vezes, o sofrimento acontece, uma perda acontece, em vez dele se aproximar mais de Deus, ele se afasta de Deus. Fica pior, 1000 vezes pior. E muitas pessoas não, tem outras pessoas que realmente se aproximam de Deus pela dor. Então, é como eu digo, e sempre o ditado popular de nós cristãos muitas das vezes é esse. Às vezes a pessoa não vai vir pelo amor, mas vai vir pela dor. Por quê? Porque não quer ouvir pelo amor, mas vai vir pela dor, porque não quer obedecer. O segundo exemplo aqui, o Abraão foi testado no seu limite, mas Deus lhe revelou que ele era o provedor. Gênesis 22, versículo 9 e 14. Você pode fazer essas leituras aí que eu vou citar aqui no texto durante a mensagem. No momento da maior prova, Abraão viu a fidelidade de Deus em sua vida. Moisés diante do Mar Vermelho, tem outros exemplos aqui, sem saída, sem esperança, viu Deus abrir o mar e salvar o seu povo. Êxodo 14,
versículos 13 e 16. Quando não havia mais nada que ele pudesse fazer, foi ali que Deus agiu. Quando Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Não tinha caminho para o povo, só tinha aquele marzão na frente. Imagine aí, no tempo presente, você não tem saída e tem um mar na tua frente. Para onde é que você vai? Então Deus abriu um mar para o povo passar. E o povo passou. Então quando nós chegamos no nosso limite, que nós olhamos para um lado e para o outro, dissemos assim, não tem mais jeito, acabou. Agora já era. E Deus vai e dá uma solução, ele chega com a solução, assim como ele chegou para o povo de Israel, abrindo o mar vermelho e o povo passando do outro lado, cantando e louvando a Deus. Porque Deus, ele sempre vai abrir um caminho onde não tem caminho. O Senhor, ele vai trazer à existência aquilo que não existe para nos dar vitória. Sempre Deus faz isso com os seus servos. Também temos Elias sem forças, pedindo a morte. Foi sustentado por Deus e recebeu um novo propósito. 1 de Reis 19, versículo 4 e 8. Mesmo no limite da sua exaustão, Deus o fortaleceu e renovou as suas forças. Por quê? Porque ele já estava cansado e estava com medo de ser morto. E ele disse que ia desistir daquele momento, daquela luta. Ele falou, Deus, não vou seguir em frente mais. Não tenho mais força para lutar. Eu vou morrer aqui debaixo, aqui nessa caverna aqui. E de repente Deus chegou para ele, um vento tranquilo e calmo. E falou para Elias levantar dali. E deu pão e água para ele e disse, olha, teu caminho é longo ainda. Então, Deus, ele faz assim conosco, quando está tudo acabado. Quando nós estamos quase morrendo. Os seus filhos, ele chega com providência. Quando Lázaro estava ali morto, já havia 4 dias mortos, né? E as irmãs ali, Marta e Maria, chegaram e disseram, mestre, ele já está morto já fazem 4 dias, ou seja, 4 dias, você sabe que um corpo humano, a partir do 4 dias em diante, ele já começa a se decompor, né? Então, o Senhor chegou no 4º dia. O Senhor não chegou no dia que eles pediram. O Senhor não chegou no dia que eles falaram assim, Senhor, venha logo. Olha, Lázaro está morrendo. Não. Ele falou assim, olha, Lázaro não está morto. Lázaro está dormindo. Falou por discípulos. Né? Alguns entenderam de um jeito, outros entenderam do outro. Mas aí o Senhor ressuscitou a Lázaro, dizendo, Lázaro, vem para fora. E Lázaro veio, estava morto e ressuscitou, levantou. Então Deus, ele é o Deus do impossível. Né? Ele disse, olha, se creres verás a glória de Deus. Né? Então Deus, ele faz essas coisas. Ele não chega na nossa hora. Deus, ele não trabalha do jeito que nós trabalhamos. Deus, ele não pensa do jeito que nós pensamos. Se você acha que Deus pensa do jeito que você pensa, você está enganado. Você está enganadíssima. Porque o pensamento de Deus não é o nosso pensamento. Quando você estiver pensando uma coisa, Deus, ele está pensando outra. Quando você estiver indo para um caminho, Deus está pensando outro caminho. Então o nosso caminho não é o caminho de Deus. Porque o pensamento de Deus é maior do que os nossos pensamentos. Ele sabe trabalhar, ele sabe agir, ele nunca chega tarde. Né? O pessoal tem um ditado popular por aí que diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Não existe isso. Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo em linhas certas. Por quê? Porque Deus não erra. Deus, ele acerta tudo. Porque ele é Deus, ele sabe o que vai acontecer amanhã e depois no futuro, e nós não sabemos de nada do que vai acontecer. Então ele sabe de tudo. E ele ressuscitou a Lázaro e ele entregou ali o Lázaro para as suas irmãs, vivo, porque Deus, ele só chega na hora certa. Aonde nós chegamos no nosso limite, Deus chega aí para suprir as nossas necessidades. A viúva de Sarepta, prestes a morrer de fome, experimentou o milagre da provisão de Deus por meio do profeta Elias, né? 1 de Reis 17, 12 e 16. Quando tudo parecia perdido, Deus fez o impossível acontecer. E os discípulos no barco, em meio à tempestade, só viram a calmaria quando clamaram a Jesus. Mateus 8, 23 e 27. O limite da tempestade foi o ponto onde o poder de Cristo se manifestou. E a viúva de Naim, ao chorar pela morte de seu filho, viu Jesus restaurar a vida dele, aonde tudo parecia perdido. Lucas 7, versículo 11 e 15. No limite da dor e da perda, Deus trouxe a solução. Paulo, com espinho na carne,
conheceu a sua graça de Deus era suficiente em sua fraqueza. 2 Coríntios 12, versículos 7 e 10. No seu limite, ele experimentou o poder de Deus de forma sobrenatural. Você viu que cada um desses exemplos aqui que foi falado para você foi o limite que Deus revelou a sua glória. Então, quando nós chegamos no nosso limite, descobrimos que Deus é que nos sustenta e nos dá vitória. Quando o limite chega, Deus começa a agir. Aonde você vê o fim, Ele diz: estou aqui. Quando a solução humana falhar, Ele faz o impossível. Se não há porta, Ele abre uma janela. Se não há caminho, Ele abre o caminho. Porque para Deus, nada é impossível. No impossível, Ele se revela, pois Ele é a solução para tudo. Vou finalizar com essa oração. Senhor, ajuda-nos a reconhecer que quando chegarmos no nosso limite, é aí que o seu poder se revela. Pai, não é fácil, mas quero confiar plenamente em Ti, sabendo que Tu és capaz de fazer o impossível, Senhor. Quando as minhas forças falharem, quando as nossas forças falharem, Senhor, as forças dos Teus filhos e das Tuas filhas, eu sei que a Tua graça vai chegar, eu sei que a Tua força vai chegar e ela será suficiente para nós, para todos nós, Senhor. As nossas vidas dependem de Ti, Senhor, porque quando nós chegarmos até o nosso limite, o Senhor vai mostrar a solução para cada um de nós. Que Jesus abençoe a vida de vocês.